Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um de vocês que está ouvindo esse vídeo nesse momento. Dando sequência aos nossos estudos da revista Práticas Bíblicas, hoje a gente vai ver a lição 13, que vai nos falar muito sobre a obediência. O título da lição é A Igreja, uma opção pela obediência. E nós temos como texto básico lá em Atos 1, do 1 ao 11. E vamos estar fazendo a leitura do verso 8, que nos diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Andando mais um pouquinho lá no capítulo 2, a partir do verso 1, nos fala assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou um sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia lhe falar. Lá no verso 5, fala assim: Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de toda a nação debaixo do céu. Aqui nós vemos esse fato importante que aconteceu na vida dos cristãos, o dia de Pentecostes. Pentecostes 5, da ideia de 5, que é exatamente 50 dias, esse dia aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Cristo. Esse ano deve acontecer dia 23 de maio, deve ser o dia de Pentecostes. Mas o fato que eu gostaria que os irmãos, chamar a atenção para os irmãos, existem algumas doutrinas que valorizam muito, que dão muito valor o fato dos apóstolos terem falado em línguas. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para o fato, para a missão que Jesus nos deu. Esse fato, recebemos do Espírito Santo poder e capacitação para levar a mensagem de Cristo, levar o Evangelho por todas as nações e até os confins da terra. Se a gente for observar no verso 5 lá o que fala, é que entre os apóstolos ali existiam pessoas de todas as nações. O Espírito Santo os capacitou para aquele momento ali, para falar para aquele pessoal, para aqueles que estavam ali. Então, o Espírito Santo de Deus nos capacita para aquilo que é necessário. Capacita cada um de nós para o que é necessário. Capacitou eles para falar em línguas naquele momento, mas o fato mais importante não é falar em línguas, é exatamente a mensagem que Cristo quer que a gente leve adiante. Amém? Dando sequência aqui, lá no estudo 13, ao final dele, eu gosto de falar assim, a finalidade de cada estudo, pelo seguinte, porque se a gente já colocar na nossa mente que o que é o final, a gente quer passar a mensagem que a gente quer passar, aí a gente já vai, quem está ouvindo já vai preparando a mente para captar a mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para ser passada para vocês. Amém? Então, ao final desse estudo, o objetivo é saber obedecer a Deus, fazer parte, saber que obedecer a Deus é fazer parte da promessa. Sentir desafiado a obedecer a Cristo, independentemente das circunstâncias. Tomar a decisão de obedecer a Cristo, sendo suas testemunhas. Esse, ao final do estudo, esse é o objetivo. Então, o que é ser testemunha? Testemunha no meio jurídico? O que é ser testemunha no meio jurídico? E testemunho cristão? Quais os pré-requisitos para ser um testemunho? Testemunho cristão. Primeiro, ter idoneidade. Ser idôneo para poder passar a mensagem de Cristo, ter credibilidade. E para ter credibilidade, você tem que ter conhecimento dos fatos. Ter conhecimento e vivência com Cristo, para você conseguir passar a mensagem de Cristo. No caso dos apóstolos, eles foram testemunhas oculares, eles viveram, andaram com Cristo. No nosso caso, através da mensagem do Evangelho, através dos estudos que fazemos
estudo da EBD, pela experiência que temos, cada um de nós, através da experiência com Cristo, a partir do momento que somos batizados, que recebemos o Espírito Santo de Deus, vivemos experiências e aí estamos aptos a ser testemunhas de Cristo por onde estivermos e por toda a nação, e até os confins da terra. Amém? O livro de Atos nos conta a experiência dos primeiros que optaram por obedecer a Cristo, que resolveram seguir os mandamentos de Cristo, o início da igreja de Cristo, a formação do novo povo de Deus. O livro continua, o fato importante é que esse livro continua na vida de cada um de nós. Porque como podemos ver, como a gente pode ver Paulo falando para os Coríntios, nós somos uma carta escrita pelo próprio Cristo. Olha que responsabilidade que é isso para cada um de nós. Nós somos a carta escrita pelo próprio Cristo. E somos a continuação do livro de Atos. Olha que responsabilidade. Vamos ver esse primeiro tópico aí que vai falar sobre a obediência como pré-requisitos. Obediência como pré-requisito. A obediência é a única exigência que Deus faz ao seu povo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, para que fizessem parte da promessa, para que usufruíssem da promessa de Deus. A obediência é o único pré-requisito que Deus exige daquele povo. Temos o exemplo de Abraão, que pela obediência ofereceu o seu filho Isaque. Ali, quando Deus o ordenou que levasse Isaque ao monte, Abraão obedeceu a Deus. Temos outros exemplos também. Mas e a nós? Como lá em 1 Samuel 15, do 20 ao 22, Samuel afirma que Deus dá mais importância à obediência do que ao sacrifício. Olha só, que interessante. Sabemos que pela desobediência de um homem, pela desobediência de Adão, sofremos a consequência do pecado, a desarmonia com Deus, desarmonia com a natureza, a violência e todas as consequências do pecado que estamos vivendo até hoje pela desobediência de um homem. Mas pela obediência de um homem, pela obediência de Cristo, que foi exemplo de obediência, obedeceu até a morte, e morte de cruz. Jesus foi obediente e nos deu essa lição de obediência ao Pai. E é isso que Ele quer de nós, de cada um de nós, que sejamos obedientes naquilo que Ele nos pede, na palavra dEle. Então, esse é um pré-requisito para que a gente faça parte da promessa, toda a promessa que sabemos que Deus tem para cada um de nós e para a humanidade, para o ser humano em geral, né? E através de Jesus, todos nós fomos reconciliados com Deus. Em Atos 1, do 4 ao 5, Jesus determina que não se ausentassem de Jerusalém para receberem a promessa, o Consolador prometido. E receberiam todo o poder e capacitação para dar testemunho. Os que obedeceram receberam o Espírito e os dons, para que aquele momento era falar, no caso naquele momento era falar em línguas, né? Pois ali havia gente de toda parte do mundo que precisava ouvir sobre Cristo. Para nós, para cada um de nós, a capacitação do Espírito pode nos capacitar para coisas diferentes. Afinal, há necessidade no corpo de Cristo, há necessidades diferentes, né? Nem todo mundo vai falar em línguas, mas nos capacita para aquilo que é necessário. Aqueles que não obedeceram e ali não permaneceram, por algum motivo, não participaram dessa extraordinária passagem. Porque conta que tinha 500 naquele momento ali, naquele momento com Jesus ali, tinha 500 seguidores dele, mas só 120 permaneceram e receberam o Espírito no dia de Pentecostes. Os outros se ausentaram de Jerusalém e não participaram dessa experiência maravilhosa. Tem um fato que eu aprendi, se não me engano foi a irmã Hilda que me passou esse ensinamento, que
Quando Deus falar com você sentar, você senta. Não caça um lugar para sentar, não. Simplesmente senta, obedeça e senta. No tópico 2 vai falar sobre o cumprimento das promessas e capacitação. As promessas de Jesus para nossas vidas vão muito além do que pensamos, imaginamos ou queremos. Nós temos uma visão terrena sobre cada situação, sobre cada momento que passamos, né? Somos limitados pelas circunstâncias, por fatos. Olha o exemplo daqueles que estavam ali com Jesus naquele momento, reunidos. Lá em Atos 1, 6 e 7, eles pensavam na restauração de Israel, que vivia sob o jugo dos romanos. Estavam com a mente aprisionada pelas circunstâncias e condições que viviam. Mas a visão de Jesus é muito maior. Jesus queria testemunhando não só ali no local, naquela região, mas até os confins da terra. Jesus tem uma visão mais ampla da realidade, dos propósitos de Deus para a vida de cada um, daquele povo, de cada um de nós, né? E esse privilégio passado inicialmente àqueles que ali estavam, que o apóstolo Paulo entendeu perfeitamente a mensagem, tanto que aconteceu as viagens missionárias do apóstolo Paulo, né? Entendeu que o evangelho deveria ser levado a todas as pessoas, até os confins da terra. Toda aquela região ali passou a conhecer a mensagem de Cristo através de Paulo e de todos aqueles que se predispuseram a levar a mensagem. Olha que privilégio. É com muita honra e alegria devemos receber, pois afinal somos cartas vivas escritas pelo próprio Cristo. Quando assim permitimos, né? Se a gente permitir ser escrito pelo próprio Cristo, nos tornamos cartas vivas a levar a mensagem dele por todo mundo. E quando somos obedientes a essa mensagem. Amém?